E aí, pessoal, vamos continuando então a análise aqui do nosso módulo de Cristologia. Nós começamos com os nomes e títulos na aula passada, espero que você tenha já relembrado, memorizado aqueles termos ali, ok? Agora nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, principalmente para uma possível questão de prova, tá? Que é a dupla natureza de Cristo. Pessoal, se alguém vai fazer uma questão de Cristologia, um assunto que chama muito atenção aí, que gera muita dúvida, é realmente a questão da dupla natureza de Cristo. Então, a teologia pentecostal, a teologia assembleana, nós acreditamos então que Cristo, ele tem em si a dupla natureza, a hipóstasis, no grego a palavra é hipóstasis, tá? Para natureza. Então, essa união das naturezas, essa união hipostática, tá? Essa união hipostática, ela faz o seguinte, ela une a natureza humana e a natureza divina em uma só pessoa, em Cristo, tá? Então, Cristo é um ser humano pleno e ele é divino plenamente também, ok? E como que eu explico essa união? É fácil? Não é fácil, tá? E na tentativa de explicar, muitos cometeram erros, cometeram equívocos, e esses erros e esses equívocos estão aqui nessas teorias sobre a dupla natureza de Cristo. Então, vamos lá. A primeira teoria que eu quero falar para vocês aqui é o gnosticismo, tá? O gnosticismo, para vocês terem uma ideia, ele estava presente já no Novo Testamento. Nós temos no Novo Testamento o gnosticismo e braços do gnosticismo presentes já ali. Por exemplo, a ideia, um dos filhos do gnosticismo, dos tentáculos do gnosticismo é o docetismo, que é uma ideia ali de dizer que Cristo não veio em carne, tá? Porque o gnosticismo, como é que ele explica o mundo? Ele explica o mundo em dois mundos, um dualismo, a parte espiritual e a parte material ou física. Então, tudo que é perfeito, bom, está no espiritual, e no físico não tem nada de bom. Então, se Deus está no espiritual, ele não pode vir ao físico, ao material, porque está cheio de erros, de pecados, etc. Tá? Então, o gnosticismo negava a humanidade de Cristo, admitia apenas a divindade. Eu acho que para a sua prova você precisa saber o nome e como que ele afirmava a natureza de Cristo. Você vai colocar no resumo aí. Então, o gnosticismo negava a humanidade de Cristo. Tá? E o docetismo, que é um dos braços do gnosticismo, docetismo, do verbo dokeo no grego, que é parecer, dizia que o Jesus apenas parecia ser humano, mas não era ser humano coisa nenhuma. Por isso, João vai escrever em 1 João, aquele que era desde o princípio, que nós vimos com os nossos olhos e as nossas mãos tocaram. Por que ele falou nossas mãos tocaram? Porque ele queria deixar claro, eu tenho certeza que ele era humano. Ok? Então, o gnosticismo, século I já estava muito presente ali, tá? João vai dizer que aquele que nega que Cristo veio em carne é o anticristo, tá? Então, cuidado, é contrário a Cristo aquele que diz que o Filho não veio em carne, ele veio. João está afirmando isso. Muito bem, eu coloquei agnosticismo aqui também para que você não confunda, porque a expressão agnosticismo é o seguinte, esse A aqui tem a ideia de negação, então é a negação da possibilidade de conhecer, tá? A Deus, por exemplo. Então, a palavra gnose ou gnóstico é conhecimento, o agnóstico é aquele que nega a possibilidade de conhecer a Deus. Os agnósticos geralmente vivem um estilo de vida ateu, só que eles dizem não ser ateus, porque o ateu ele não acredita na existência do Criador. O agnóstico, diferente, ele admite que pode existir um Criador, mas ele diz que é impossível conhecer. Tá? Então, o agnosticismo ele é um ateu na prática, porque ele vive como um ateu, embora ele diga que pode ser que exista um Deus, mas se não existir também, para ele não vai mudar nada, porque esse Deus do agnosticismo é um Deus do deísmo. E o que é o Deus do deísmo? É um Deus que não se relaciona com a sua criação. Então, tanto faz ter ou não ter. Ok? Muito bem. Ebionismo. O ebionismo é uma teoria que foi desenvolvida ali por judeus convertidos ao cristianismo, tá? Que não admitiam a divindade de Cristo, enquanto que no gnosticismo eles não admitem a humanidade. No ebionismo, eles admitem que Jesus era um mero homem e esse mero homem não é Deus. Para ele, Jesus não é Deus, ele era um mero homem. Um mero homem, simples como qualquer um outro, tá? E o que aconteceu com ele? Por que ele conseguiu fazer tantos milagres? Porque no dia do batismo ele foi adotado por Deus. Ele recebeu o dínamos de Deus, o poder de Deus na hora do batismo, tá? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. De acordo com o ebionismo, até o batismo Jesus era um homem normal, recebeu o poder de Deus e depois esse poder foi, antes da morte na cruz, foi retirado novamente. Maniqueísmo. O maniqueísmo é uma filosofia de origem persa, tá? Que também divide o mundo em dois, bem parecido com o gnosticismo, mas o que o gnosticismo é para a filosofia e para o pensamento grego,
o maniqueísmo vai ser ali para o pensamento persa, mais ao oriente ali. Tá? O maniqueísmo também é a ideia de um embate do bem e do mal e do bem. Qual o problema do maniqueísmo? É porque no maniqueísmo o mal tem o mesmo poder que o bem e estão ambos ali lutando sempre, enfim, e nunca teremos um vencedor, digamos assim, tá? Muito bem, arianismo. O arianismo está diretamente ligado a um presbítero de Alexandria chamado Ário, tá? Que não admitia que o filho fosse Deus, é Deus igual ao Pai. Para ele, Jesus, ele é criatura do Pai, tá? Criação do Pai. Houve um dia em que o filho não existiu, ele foi criado para um propósito, portanto ele é menor do que o Pai. Ele é um Deus menor, um deusinho, tá? Por conta de Ário, nós tivemos um dos maiores concílios da igreja se reunindo para resolver esse problema, que foi justamente o concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia em 325 teve como pauta a discussão sobre Ário, tá? E lá em Nicéia, Ário será condenado como herege, e o concílio de Nicéia vai gerar o credo de Nicéia, que diz que o Filho é consubstancial ao Pai, da mesma substância que o Pai, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, enfim. Todo o concílio, o credo de Nicéia, vocês podem ter acesso facilmente aí na internet. Tá? Nós temos um pensamento sobre o Cristo, que é o pensamento de Apolinário. Para o apolinarianismo, tá? O Logos, que é a parte divina do Cristo, veio até o homem Jesus, e essa parte divina tomou conta apenas da sua mente, da sua alma, do seu espírito, não do seu corpo. O corpo era humano, Jesus, só Jesus, o homem normal, mas a mente dele era divina. Então o apolinarianismo é a mente divina, corpo humano. É como se fosse a analogia do envelope, tá? Quando eu tenho um envelope, tá? O envelope aí, os mais velhos vão lembrar do envelope, quando a gente mandava carta. O envelope é o corpo de Cristo. E o conteúdo dentro desse envelope tem uma carta. E essa carta que está lá dentro, que foi colocada lá dentro, tá? É a parte divina. A parte divina não se mistura, a mensagem não se mistura com o envelope, tá? Mas eles estão juntos, ok? Então a mente de Cristo era divina, mas o corpo era humano. O nestorianismo com respeito à dupla natureza de Cristo vai ser mais ou menos o seguinte: ele acreditava na dupla natureza de Cristo, porém não concomitantemente, não simultaneamente. Para ele, é como se Jesus tivesse um botãozinho: agora eu sou Deus, agora eu vou andar sobre as águas, vou ressuscitar Lázaro, vou falar para os líderes religiosos antes que Abraão existisse, eu sou, mas agora eu preciso ser homem, vou sentir sono, vou sentir cansaço, vou sentir fome. Tá? Então é como se fossem modos diferentes de viver. Mas isso é uma heresia, porque tem que ser concomitantemente. Porque se Jesus não estivesse como homem 100% aqui na Terra, plenamente aqui na Terra, ele poderia, então a tentação foi fake, tá? As dores da cruz foram falsas. Então não, ele sofreu tudo como um homem, tá? Que era. E o fato dele abrir mão, dele se auto-humilhar, dele se auto-esvaziar, dele auto-aniquilar-se, é a expressão em grego kenosis, tá? Kenosis, uma expressão aí que demonstra que ele abriu mão voluntariamente de alguns atributos da divindade, mas ele continuou sendo Deus, ok? Kenosis. Está lá em Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, etc. O qual, estando em forma de Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo. Então essa é a ideia aqui da kenosis, tá? Muito bem, o eutiquianismo é uma ideia que é mais ou menos o seguinte: para ele, Cristo não era nem humano nem divino, ele era uma terceira coisa. Ele diz o seguinte: olha, se eu unir, é o Eutiques que faz essa figura, tá? Se eu unir o mar, você já foi lá na beira da praia, lá em Recife, lá em Fortaleza, lá no Rio de Janeiro, você chega lá na orla, na costa brasileira, e você vê o Oceano Atlântico ali com aquelas ondas. E você pega um copo de vinho e joga esse copo de vinho no mar. E pergunta para alguém: ei, esse mar aqui é feito de quê? De água. Beleza, e agora eu vou jogar um copo de vinho. E agora, esse mar é feito de quê? Continua sendo de água. Porque o copo de vinho vai se diluir, vai sumir ali. Por quê? Porque a quantidade de água e de vinho é gigantescamente absurda a diferença. Tá? Então, o Eutiques dizia o seguinte: quando a natureza humana e a divina se fundiram, a natureza humana ficou tão pequena como um copo de água no oceano que ela sumiu e restou apenas a natureza divina. Só que é uma natureza divina modificada porque tem humano ali. Então o Eutiques dizia que houve uma terceira natureza após a fusão, após a união das duas naturezas, ok? Toda essa discussão sobre a natureza de Cristo, quem é Cristo, o jeito de Cristo, o formato de Cristo, o jeito da natureza e tudo mais, a discussão só vai meio que ser encerrada no ano 451,
tá? Num evento chamado Concílio de Calcedônia, tá? Concílio de Calcedônia. Ele é um dos concílios mais importantes dos concílios ecumênicos. Nós tivemos Nicéia 325, depois nós tivemos o Concílio de Constantinopla em 381, o Concílio de Éfeso 431, mas essa discussão sobre a natureza de Cristo, digamos que vai ficar mais pacificada. Não encerraram as discussões, até hoje nós temos denominações que pensam coisas diferentes, mas meio que a discussão no cristianismo vai encerrar ali no Concílio de Calcedônia, no ano de 451. Todas essas explicações de cada um desses aqui estão no nosso livro Teologia Sistemática Pentecostal. Se ficou alguma dúvida na explicação que eu te fiz aqui, peço que você consulte o material, mas eu imagino que ficou claro, né, o que a gente falou aqui de cada um desses. É importante você colocar no seu caderno e fazer métodos para que você lembre. Por exemplo, o apolinarianismo, eu lembro do envelope da carta. Cria um método para que você lembre de cada uma dessas teorias cristológicas, tá bom? Pessoal, esta aqui é a matéria de Cristologia. É uma matéria importantíssima para a nossa vida como cristãos, como teólogos, principalmente. No próximo módulo, nós vamos trazer algumas características finais sobre a infância, juventude, milagres da obra, né, da funcionalidade de Jesus Cristo aqui na Terra. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.